explorando os riscos de atmosferas explosivas no armazenamento de grãos. Neste vídeo, abordaremos a importância vital desse processo para a preservação de produtos e os desafios inerentes, especialmente no armazenamento a granel. Descubra como a movimentação dos grãos pode gerar partículas de pó, criando um ambiente propenso a explosões. Junte-se a nós para uma análise direta sobre os riscos e estratégias de mitigação nesse cenário corporativo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Armazenamento de grãos e os riscos de atmosferas explosivas. O armazenamento de grãos é essencial para garantir a preservação e a qualidade dos produtos por longos períodos. No entanto, esse processo não está isento de riscos, especialmente quando se trata do armazenamento a granel. A movimentação dos grãos, que passam por diferentes etapas desde a recepção até a armazenagem, pode gerar partículas de pó, tornando o ambiente propenso a explosões. Os silos metálicos e de concreto são os principais recursos para o armazenamento a granel. Entretanto, a movimentação intensa dos grãos nessas estruturas gera partículas de pó que, se acumuladas em concentrações específicas, constituem uma atmosfera explosiva. Essas partículas não apenas representam riscos respiratórios para os trabalhadores, mas também podem se tornar agentes explosivos quando em suspensão. No início do século XX, apenas uma explosão de partículas de pó em Iowa, nos Estados Unidos, causou a morte de 43 pessoas. Até hoje, muitos acidentes não foram registrados ou reportados. Ainda que os acidentes em unidades armazenadoras no Brasil não sejam incomuns. O caso de Assis Chateaubriand, Paraná, por exemplo, resultou em 4 mortes imediatas e 7 feridas graves. Em novembro de 2003, outro acidente grave ocorreu em um armazém de grãos na cidade de Paranaguá. O acidente causou danos materiais significativos e vários feridos. A presença de partículas de pó sólido nas unidades de armazenamento é resultado da natureza do próprio grão e do seu processamento. Quando essas partículas atingem concentrações específicas, a probabilidade de ocorrência de uma explosão aumenta consideravelmente. A explosão em ambientes de armazenamento de grãos ocorre quando há uma concentração de partículas em suspensão e uma fonte de ignição, que pode ser originada de diferentes formas, como faíscas mecânicas, eletricidade estática ou até mesmo calor excessivo. As impurezas encontradas na massa de grãos retirada do campo e o seu esfacelamento são a fonte das partículas sólidas em suspensão encontradas nas unidades de armazenamento de grãos. Os limites de explosividade superior e inferior definem a faixa passível de explodir quando essas partículas de pó atingem a concentração mínima necessária no ambiente. Os valores de limite inferior de explosividade, LAI, das partículas de pó variam continuamente de acordo com o teor de umidade e o diâmetro das partículas. Portanto, os valores encontrados para um determinado lote não devem ser usados para outros lotes em que a precisão é necessária. Isso difere dos gases, cujas características podem ser identificadas por sua fórmula molecular. Quando as partículas de pó estão dentro do LAI, elas sofrem transformações químicas em meio a calor ou ações mecânicas. Isso cria gases aquecidos com alta pressão que se expandem rapidamente, causando danos a estruturas e máquinas que normalmente não são projetadas para suportar essa pressão. A perda de vidas também não é incomum nessas circunstâncias. A explosão primária e a explosão secundária são as duas fases do processo de explosão. Na presença de uma fonte de ignição, as partículas em suspensão podem explodir quando estão em concentrações adequadas. Após esta primeira explosão, é produzido um grande volume de gases quentes, que criam uma onda de pressão, que provoca as vibrações posteriores. Após isso, mais pó entra em suspensão e ocorrem mais explosões. No Brasil, a legislação de SST não possui dispositivo legal específico sobre explosão de pós. Existem normas da ABNT, a exemplo da série 60.079, que aborda o tema atmosferas explosivas. Além do que, temos diretrizes internacionais, como as normas NFPA e a OSHA, que podem contribuir significativamente para a prevenção. Diversas medidas preventivas podem ser adotadas para minimizar os riscos de explosão em unidades de armazenamento de grãos.
treinamento adequado dos trabalhadores, manutenção rigorosa dos equipamentos, limpeza dos equipamentos, sistemas eficazes de captação de pó e instalações elétricas à prova de explosão, área classificada, são essenciais. A ocorrência de explosões em unidades de armazenamento de grãos é um risco real e pode resultar em perdas econômicas significativas e, o mais importante, na perda de vidas. Investir em treinamentos contínuos, manter a manutenção dos equipamentos em dia e seguir rigorosamente as normas de segurança são passos vitais para mitigar esses riscos.